Ô, tudo bem com você? Bora falar de futebol aqui nesse canal, MOTV. Primeiro, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, claro, comentar muito esse conteúdo. E também de deixar o seu like, tá certo? É muito importante que você deixe seu like aqui no nosso canal, porque aí ele vai ser, claro, vai ter uma relevância e com isso outras pessoas também vão acompanhar aqui as informações do nosso canal MOTV. E claro que hoje, terça-feira, que é o momento que estamos gravando esse vídeo, são exatamente 9 horas e 21 minutos. Vamos fazer um resumão do que aconteceu no dia de hoje. Porque nas bandas do Arruda teve treinador oficializado, palavras do presidente Bruno Rodrigues, saída de executivo oficializado, a gente já trazia aqui no canal. Pelo lado do Náutico, expectativa. O Náutico iniciou os trabalhos nesta terça-feira, visando esse primeiro jogo, que está com os locais já ok, tá? Primeiro jogo vai acontecer, de fato, aquilo que eu já estava trazendo aqui, né? Fizemos um vídeo sobre isso e eu falava sobre o feeling do profissional, do dia a dia, e eu falava sobre isso. Que o que eu tinha de informação é que, de fato, esse jogo iria acontecer eh, tanto na ilha como também nos aflitos. A novidade mesmo ficou por conta da presença da torcida nos dois jogos. Eu falo da presença da torcida visitante nos dois jogos. Essa foi a novidade do dia. Essa foi realmente a novidade do dia. Então, e vamos falar também do esporte, que está negociando aí o empréstimo de um jogador que vem do Vitória, mas que também tem uma pressão muito grande, tanto na questão do gol, porque o Thiago Couto é o nome que a torcida pede para assumir esse gol nesses dois jogos da final. E tem essa questão envolvendo a situação do treinador, se ele vai mudar, se ele não vai. Notícia boa é que o Filipinho deve estar de volta para esse confronto, ou seja, depois de desfalcar o esporte em duas partidas, salvo engano foram duas partidas, ele deve retornar nesse primeiro jogo contra o Náutico. E tem a questão do Barleta, que o Barleta também deve estar à disposição para esse confronto. Então, realmente, a gente vai começar a detalhar esse resumo de hoje. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? Comente muito esse conteúdo, compartilha também com seus amigos. Aqui a gente traz a informação, a gente faz um resumo do que aconteceu durante o dia. Às vezes você não está por dentro, mas a gente está aqui atualizando você, deixando você, claro, por dentro da informação, tá? E a gente começa falando do Santa Cruz, tá? Hoje aconteceu a coletiva de imprensa do treinador, ou melhor, do presidente Bruno Rodrigues. E engraçado que lá estavam nessa coletiva, na mesa, essa mesa composta ali pelo presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Vitor Pessoa de Mello, tá? E eu tô falando dos presidentes, tá bom? E o presidente Bruno Rodrigues. Eu falo das lideranças. Hoje o Santa Cruz tem três lideranças: executivo, tem o conselho e tem a patrimonial, que é aonde está toda a polêmica hoje do Santa Cruz, que é essa questão de ter ou não o Arruda para a Série C. Porque o Campeonato Pernambucano já foi, Copa do Brasil, o Santa não vai ter tempo para ter esse Arruda pronto para o jogo contra o Souza. E aí, nessa coletiva, primeiro teve um pronunciamento do presidente Bruno Rodrigues, falando da saída do Arlen Menezes, confirmou a saída do Arlen Menezes, e também falando sobre o novo treinador, tá? Que a gente vai, claro, falar agora. Trata-se do Claudinei Oliveira, treinador de 56 anos, passagem pelo esporte, eu falo aqui do Nordeste, né? Passou também no futebol do Norte, no Paysandu, que é mais recente, no ano passado. É, começou os trabalhos como treinador no Sub-15 do Santos, lá em 2009, tá? Passagem pelo Paraná, Goiás, Vitória, também treinou o time do Vitória. O Avaí, enfim, idem.
né? Porque ele passou várias temporadas no Avaí, a Chapecoense, tá? Botafogo de São Paulo, Operário, Londrina, e estava até pouco tempo na Ferroviária de São Paulo. Lá foram 9 partidas, apenas uma vitória. O melhor momento do Claudinei, né, nessas passagens que eu acabei citando aqui, foi em 2017 com o Avaí, quando esteve à frente do clube por 63 partidas, 22 vitórias. E mais recente, a melhor passagem dele mais recente foi no Londrina mesmo, lá em 2025, com 22 partidas, 11 vitórias. Depois foi para o Paysandu, 14 jogos, 4 vitórias. E na Ferroviária ele não foi tão bem. 9 jogos e apenas uma vitória. Esse é o novo treinador do Santa Cruz, entre críticas, aplausos e dúvidas. O presidente Bruno Rodrigues falou que na quinta-feira ele já vai estar na capital pernambucana, já para iniciar os trabalhos. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Claudinei é um treinador, por mais que está em baixa, mas treinador de Série B, porque eu falei aqui os clubes Goiás, Série B. Paysandu, ano passado estava na Série B. Aí o Avaí, Série B. O Sport, Série B. Tá? Então, é um treinador que andou muito nessa divisão. E agora vai pegar o Santa Cruz na Série C. Com certeza uma reformulação vai precisar acontecer no Santa. Mas o presidente Bruno Rodrigues deixou claro que essa reformulação só vai acontecer assim que o Claudinei chegar e começar a trabalhar. E a gente precisa aguardar. E, com isso, o Santa também, nessa coletiva, o presidente informou a saída do Arlen Menezes. E aí foi fogos, né? Arlen Menezes montou esse time que aí está, juntamente com o Marcelo Cabo, montou essa bomba e aí está, e pegou o beco. Tá? Foi demitido, já está fora, né, dos planos. O Santa já negocia com o nome, que é o Zadá. Tá? O torcedor do Santa vai lembrar, ele esteve no Santa como jogador, está no Volta Redonda, mas a tendência é que ele feche de fato com o Santa Cruz para comandar, né, essa parte mais do executivo, o homem que vai contratar as futuras peças para o tricolor. Tá? Nessa coletiva de imprensa, se falou que nos próximos dias vão iniciar os trabalhos no Arruda para recuperar e que o Arruda vai estar pronto, pelo menos essa expectativa, para o primeiro jogo da Série C, que é contra a equipe ali do Itabaiana. Então a gente precisa aguardar se realmente isso vai acontecer, sim ou não. Lembrando que hoje é o quê? Hoje é 24, a Série C começa no dia 5 de abril. Então, mais de um mês para o Santa tentar buscar resolver problemas cruciais lá no Arruda para ter a presença do seu torcedor, tá? Então, vamos aguardar essa negociação com o executivo Uzadá, tá? Essa situação também da chegada do novo treinador na quinta-feira. Foi falado também sobre a Reboque, né? O enxoval deve chegar nos próximos dias também, tá? Esse novo enxoval aí. E é isso. E tem a questão da SAF, credores da SAF, a Assembleia de Credores deve acontecer também muito em breve, segundo o Bruno Rodrigues. E aí tentar, de alguma maneira, acalmar o torcedor que está revoltado com razão por conta de tudo que está acontecendo no Santa Cruz. Não é apenas uma situação, não é apenas um fato, são várias situações, são vários problemas, são vários equívocos cometidos pela diretoria do Santa Cruz, né, por quem comandou, por quem está, e aí aguardar. Vai sair muita gente do Santa Cruz, Robinho deve ir embora, Matheus Regis também, e outros atletas. O Ariel deve ter uma negociação para o Ariel deixar o Santa Cruz, então a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos falar do esporte. Lá no esporte é o seguinte, a gente começa falando de negociação. Hoje o Yuri Castilho foi apresentado no esporte oficial, né? Oficializado, apresentado, já jogou e tudo mais, mas foi apresentado. E o esporte está negociando com Vitória,
e avança aí num acerto por empréstimo de Claudinho e Zé Marcos, dois jogadores do Baianos, né? Um é o lateral, que é o Zé Marcos, no caso, o zagueiro Zé Marcos e o lateral Claudinho, ambos do Vitória, e o Sport está negociando essa situação. No acordo, segundo a matéria do GE, o Vitória vai pagar parte dos salários dos jogadores durante o período de empréstimo com um formato de abater a multa por ter utilizado o goleiro Thiago Couto, na época cedido ao Leão da Barra. E aí a gente vai lembrar, né? Aquele jogo aqui que o Vitória venceu o Sport na Série A, para o Thiago Couto estar em campo, foi R$ 500 mil. R$ 500 mil que o Vitória não pagou. Então, por essa razão, com essa dívida, o Sport negocia a chegada do zagueiro e também do lateral direito. Lembrando, reforçando, o zagueiro é o Zé Marcos e o lateral direito é o Claudinho. É o Sport, claro, se reforçando para disputar a Série B desta temporada. E aí, o Sport está nos preparativos, se preparando para esse confronto contra o time do Náutico, na Ilha do Retiro. Inclusive, o Sport já anunciou a venda de ingressos, tá? Para o torcedor. O torcedor já pode garantir o seu ingresso para esse confronto. E a pressão só aumenta em cima do treinador Roger Silva, tá, torcedor? Por quê? A torcida rubro-negra, você que está assistindo agora, tenho certeza que quer que o House não seja o titular contra o time do Náutico. E aí o Thiago Couto é um nome, tá? Aí resta saber se o Roger vai bancar Thiago Couto ou vai bancar o House, como queira, ou vai fazer a mudança no gol. Tá uma interrogação muito grande, tá? Entre Thiago Couto e House. Agora, se a gente pegar as declarações do treinador Roger Silva após a partida contra o Retrô, ficou muito claro que ele não concorda com as críticas, com a pressão que ele entende que é um pouco exacerbada em cima do arqueiro, mas também falou que iria assistir o jogo novamente. Então ficou nessa linha, tendo aí da gente entender se vai ter Thiago Couto no gol, se vai ter o Raul no gol. A gente precisa, claro, aguardar. Eu falava no início desse vídeo que Felipinho voltou a treinar, vira a opção, isso é uma notícia muito boa, tá? Pelo menos é essa a informação que temos. O Barleta não participou das atividades, mas não preocupa e deve ir para o jogo contra o time do Náutico. Olha, torcedor, claro que eu vou fazer um pré-jogo bem legal, com todos os detalhes, mas para você ter uma ideia, peça a peça, na minha opinião, o Sport está à frente do Náutico. Mas no coletivo, em questão de time, o Náutico está à frente. Então, por essa razão, o Náutico é o favorito. Mas o favorito não quer dizer que vai consagrar o Náutico campeão. Tá? Entre ser favorito e conquistar a taça, tem uma distância muito grande. Agora, claro, volto a dizer, na minha opinião, peça a peça, se você fizer um X1, poucos jogadores do Náutico terão a qualidade de jogadores que estão no esporte. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Quem é melhor? Na sua opinião. Na sua opinião. Quem é melhor? Quem é melhor? No meio campo. Depena, Taça que escolheu Depena, que pode jogar pelos lados, né? Ou Dodô? Eu acho que o Depena é melhor. O Dodô tá numa fase boa, mas o Depena é bom jogador. Agora, em coletivo, em grupo, o Náutico tá muito à frente. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E falando do Náutico, o Náutico voltou a treinar hoje, tá? Nesta terça-feira. Expectativa para ter o Muriel de volta, tá? O Muriel deve estar à disposição para esse jogo, até porque estava no banco no jogo contra o Santa Cruz. Então, deve ir para a partida contra o Sport na primeira perna do campeonato pernambucano dessa final. Agora, a expectativa pelo retorno do Saraiva e Toró. O Saraiva sentiu ali dores musculares na sexta-feira, mas a tendência é que ele esteja à disposição. E o Toró, aquela lesão lá no adutor, né? No adutor, até agora ninguém fala realmente que lesão é essa. O atleta não joga desde a partida contra o Jaguar, né? Então é muito tempo. Então, salvo engano, foi lá em 2020, foi em 2022, foi em 22 de janeiro.
22 de janeiro, acho que foi isso. E aí, é um bom tempo, né? Fora de combate. Pra, não é titular. Nem o Saraiva, nem o Toró é titular. Mas opção no banco, né? Apesar que hoje você tem ali o Rosa, né? Que é um jogador de ataque, que é um jogador ali, um jovem. Mas você tendo o Saraiva para explorar ali no final do jogo, segundo tempo, explosão, 1-1. E o Toró que é experiente, né? Então, assim, expectativa para que essa semana eles se recuperem e que estejam à disposição para a partida de domingo. E o Muriel, na minha opinião, deve voltar à titularidade. O Gaston pegou um pênalti, é verdade, mas não passou toda essa confiança. O torcedor do Náutico ficou com um pé atrás com o Gaston, que realmente em alguns momentos entregou ali. Estava doidinho para entregar a paçoca contra a equipe do Santa Cruz. Ele se recuperou no pênalti, né? Mal batido também pelo William Júnior. Mas, de qualquer maneira, creio que o Muriel deve voltar à titularidade para esse jogo contra o time do Santa Cruz, ou o time do Sport. E aí se confirmou aquilo que a gente já trazia, né, gente? O feeling do profissional. Que realmente essas partidas iriam acontecer nos seus estádios. Tanto o Sport como também o Náutico. E hoje conversamos mais uma vez com o presidente da federação logo cedo, né, muito antes de se definir. A gente deu lá no nosso X que realmente jogo na ilha, jogo nos aflitos. Primeiro, dia 8, presença da torcida visitante. Então, que seja uma bela festa. Torcedor, e aí o torcedor de bem que vai para esse jogo, vá, vista a sua camisa, torça. E o vagabundo que quer bagunçar, fique na sua casa. Marque com seus amiguinhos, faça um churrasco, tá? Não atrapalha não, não atrapalha não, porque o futebol tem que vencer. A vagabundagem não pode ser maior do que, não pode tirar o cidadão de bem, o torcedor de bem que vai ao estádio torcer. E que seja uma boa final. Claro que durante a semana iremos falar muito, vamos fazer um pré-jogo, mas assim, expectativa para a presença desses dois públicos, tanto na ilha com a presença da torcida do Náutico, 20% ali da carga de ingressos. A informação que temos é que 2 mil ingressos foram disponibilizados para o Náutico. A priori, o Sport, quando divulgou, o ingresso estava custando R$ 150 inteira e R$ 75 meia entrada. Só depois teve uma conversa ali entre a diretoria do Náutico e a diretoria do Sport. Esse valor baixou para R$ 100 inteira e R$ 50 meia entrada. O local que vai ficar o torcedor do Náutico nesse domingo, né? No domingo, dia 1º, é o arquibancada do Placar, ali no Tobogã. Então, que a torcida vá, que faça uma festa e que vença a melhor equipe dentro das 4 linhas. É isso, pessoal. Esse é o nosso resumão de hoje, tá? Olha, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo. Dá sua opinião também sobre o que trouxemos aqui. Se você concorda sim ou não. O que é que você achou da saída aí do Arlen Menezes. A chegada do Claudinei Oliveira, né, o novo treinador. Esse executivo que é o Vadá, se realmente vai dar certo sim ou não. Que o Santa Cruz está negociando. No caso, não é o Vadá não, viu? É o Zadá. Zadá é o nome dele. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. Um abraço, até qualquer hora. Foi.